Meu povo, boa noite pra vocês, hein? A sensação que dá é que só pareceu que podia reagir, que o pênalti que o Mbappé perdeu e que até depois do 2-0 alguma coisa talvez pudesse acontecer, mas depois do 2-0 acho que essa sensação quase não existia. Mas se existia em alguém que alguma coisa poderia acontecer, só porque era o Real Madrid, e o Real Madrid já mostrou pra gente em 1000 batalhas o que ele é capaz de fazer quando tudo parece perdido, né? Porque desde o início do jogo, em alguns tramos não, mas na maior parte da partida, na grande maioria do tempo, a sensação que dava é que o Liverpool a qualquer momento ia ganhar do Real Madrid. Se a gente pega qualquer análise estatística, se a gente assiste um melhores momentos de 2 minutos, ou se a gente fica 90 minutos vendo Liverpool Real Madrid, a sensação que dava é que o Liverpool era muito melhor e que merecia ganhar a qualquer momento. Vou colocar na tela para vocês verem, indicar as estatísticas, e eu acho que mostram bem isso. As estatísticas são do SofaScore, eu uso aqui já há bastante tempo. Tá entrando também QR Code para vocês e tem link na descrição e também comentário fixado para vocês baixarem o aplicativo da SofaScore. É completamente gratuito, todas as estatísticas que eu uso aqui estão lá também, então vocês têm acesso a absolutamente todas as estatísticas, jogo em tempo real, posicionamento, mapa de calor, classificação dos campeonatos, enfim, tem todas as funcionalidades e as melhores que tem. E eu quero mostrar para vocês aí gols esperados: 2.5, 53 do Liverpool, 1.24 do Real Madrid. É mais do que o dobro do Liverpool em relação ao Real Madrid. 6 grandes oportunidades a 2. Tem 2 grandes defesas do Courtois no primeiro tempo. Uma que o Asensio ainda acaba tirando em cima da linha, uma outra que ele sai para abafar com o peito. No segundo tempo, uma cabeçada do Bradley, ainda com 0-0. Depois, uma do Luiz Dias já no 2-0, um cara a cara num domínio incrível do Luiz Dias. Fora o pênalti perdido pelo Salah, fora a bola perto que passou do Darwin Núñez no primeiro tempo, do McAllister no segundo. Enfim, foram muitas e muitas e muitas do Liverpool. Do Real Madrid a gente teve no finalzinho dessas 2 grandes chances aqui do Real Madrid. 2 delas são no finalzinho, né? E mais o pênalti perdido pelo Kylian Mbappé. Todos os parâmetros aqui são favoráveis ao Liverpool. Eu nem conto posse de bola, tá? 63% a 37%, porque muitas vezes o time não quer ter a bola, ele quer entregar a bola para o adversário, ele quer correr contra-atacar. Então, que um time tenha tido mais posse de bola do que o outro nem sempre é um parâmetro para mostrar que ele jogou melhor. Em número de finalizações e na qualidade das finalizações, que são as grandes chances criadas e os gols esperados, nisso o Liverpool leva melhor. E depois tem aqui algo parecido em escanteios, mesmo número de faltas. Aliás, para a intensidade que teve o jogo, para o tanto que o jogo foi corrido, só 20 faltas, mostra como o árbitro foi bem. Eu acho que como os jogadores também foram bem e tentaram ser muito intensos e jogar muito na bola. E mais passes do Liverpool em relação aos passes do Real Madrid, coisa absolutamente natural para quem tinha mais a bola. Com tantos desfalques e com desfalque de última hora do Vini, e eu falei aqui no vídeo de segunda-feira que para mim o melhor jogo do Real Madrid na temporada foi contra o Leganés. Por mais que tenha sido um gol de roubada de bola, um gol de falta e depois um gol de rebote, já com o finalzinho do jogo, o gol do Bellingham, foi o jogo que os 3 da frente melhor se entenderam. Mbappé, Vinícius e Bellingham. Então, para mim, aquilo ali tinha sido o melhor jogo do Real Madrid. Permitiu muito pouco na defesa e na frente esses 3 se entenderam muito bem. Isso não pode se repetir agora contra o Liverpool por conta da lesão do Vinícius. O que o Ancelotti fez foi tentar mais ou menos deixar as coisas parecidas com o do último jogo, colocando o Modric no lugar do Ceballos. O Modric é melhor do que o Ceballos, foi guardado para o jogo grande, mantendo o Arda Güler, para mim foi o pior jogador em campo, e colocando o Brahim na frente, mais ou menos para fazer o que o Vinícius deveria fazer, mais ou menos porque é muito diferente o que faz o Brahim, o que faz o Vinícius, para começar o pé bom de um e do outro, e para terminar, principalmente a qualidade do Vinícius e do Brahim. A ideia era que defendesse no 4-4-2, o Bellingham defendesse pelo lado e na hora de atacar que ele desse 3 passos ou andasse 4 metros. Cada passo do Bellingham deveria ter 1,30 m, ele poderia ganhar muito mais se disputasse umas Olimpíadas, por exemplo. Mas enfim, a ideia era essa, que o Bellingham fosse jogar mais por dentro para se associar mais com o Mbappé, que jogaria na ponta ou do lado esquerdo do ataque, né? O Mbappé é um jogador para jogar entre lateral e zagueiro, mas ele começando as jogadas pela ponta e quando o time está jogando mais posicional, ele recebendo entre lateral e zagueiro, é a posição ótima dele, a posição ideal. E hoje o que o Real Madrid tentou fazer foi que o Mbappé jogasse na posição que ele mais gosta, com gente atrás dele para ele ter menos funções defensivas, com gente se associando a ele, e gente muito boa como o Bellingham, para ele poder fazer tabelas, para abrir espaço para ele, com do outro lado um construtor como o Brahim, que também abre espaços para que o Mbappé tivesse a rodovia que fosse para ele correr, e o Mbappé decepcionou muito, né? Muito mal o jogo do Mbappé, mas eu já chego lá.
A formação do Real Madrid era essa, o Arda Güler foi muito mal, o Camavinga foi muito bem, se machucou e é mais um problema sério para o Real Madrid, que já não conta com o Tchouaméni também para o meio campo, e agora não tem o Camavinga, praticamente não tem um meio-campista defensivo, a não ser que seja o Valverde. Voltou o Lucas Vázquez no segundo tempo, pode jogar de lateral e pode voltar o Valverde para o meio campo, mas perde um jogador que estava indo muito bem quando estava jogando nessa temporada, o Eduardo Camavinga. Gostei do Bellingham também, especialmente em saídas de bola. O Bellingham acho que teve muito critério para sair jogando, para dar ritmo, para dar velocidade, mas também para segurar algumas vezes. O Real Madrid evitava rifar a bola, que o Liverpool recuperasse, que voltasse a atacar rápido, não queria isso o Real Madrid. E eu acho que foi uma boa fórmula para não sofrer tanto. O Real Madrid não foi sufocado por muito tempo, embora o Liverpool tenha criado as melhores chances e tenha criado muitas chances, mas não foram muitos períodos de muita pressão do Liverpool, por isso o jogo dava alguma ideia de estar equilibrado. E eu acho que isso passou muito pelo pé do Bellingham e do Modric, de conseguir segurar bem a bola no meio campo, e eu acho que o Bellingham foi muito importante nas saídas por ali. E o muito mau jogo do Mbappé mostra, eu acho que muito o valor do Vinícius, né? Porque parece que é fácil jogar e fazer o que o Vinícius faz. Se você coloca o Mbappé, que é um dos melhores do mundo na posição dele, tudo bem que a gente tem um jogo para ver como que foi o Mbappé sem o Vinícius e tal, mas foi um jogo muito, muito ruim do Mbappé, não só pelo pênalti perdido, mas por quase todas as ações. Assim, teve um escanteio curto para ele, que ele tentou cruzar, a bola bate no Robertson, e o Robertson pega o rebote e sai jogando num contra-ataque fácil. O primeiro contra-ataque, a primeira ação perigosa do Liverpool no jogo, aquela que o Courtois defende, o Asensio tira em cima da linha, é de uma bola perdida pelo Mbappé. Tem contra-ataques que ele começa a puxar e ele dá passes horríveis, inclusive o gol do Liverpool saiu de uma dessas, né? Contra-ataque que ele tenta puxar, atravessa uma bola, o Liverpool recupera, não é um contra-ataque do contra-ataque, porque é um ataque mais posicional, mais lento do Liverpool, mas que assim sai o gol do McAllister. Enfim, jogo péssimo do Mbappé, mas eu já vou comparar ele daqui a pouco com o Salah para vocês verem que não foi só o Mbappé dos que se esperava que foi mal no jogo de hoje. E eu ainda quero entrar num ponto que não é cronológico em relação aos temas do jogo, mas que é o Endrick sendo a última das últimas opções do ataque do Real Madrid, né? Sem Vinícius e sem Rodrigo, começou com o Brahim e com Arda Güler, saiu o Arda Güler, entrou o Ceballos, na verdade saíram o Arda Güler naquele momento e o Camavinga que estava machucado, né? Entrou o Lucas Vázquez para adiantar o Valverde e entrou também o Ceballos, mas a última mudança que tinha, porque não sobrava mais ninguém no banco, foi o Endrick e teve uma participação muito ruim, inclusive, né? Colocar aí na tela para vocês verem. Eu acho que tem mais a ver com o momento que ele entrou, com o momento que ele jogou, mas também tem um pouco também de que o que ele não conseguiu mostrar. Jogou 11 minutos, entrou aos 78, então é 11 mais os 4 de acréscimos, né? Jogou 15 minutos o Endrick, tocou na bola 3 vezes, um passe certo, perdeu 2 duelos, perdeu uma bola, fez 2 faltas e tomou cartão amarelo. Não entrou bem o Endrick. É bastante natural, tá? Que com 18 anos, poucos minutos, entrando num Liverpool Real Madrid, sem ritmo porque vem jogando pouco, sendo o último a ser escolhido, entrando num 0-2, é normal. Então, assim, foi um pouco na fogueira que entrou o Endrick, eu estou simplesmente mostrando que, de fato, ele entrou e ele não mudou o jogo, ele não conseguiu ir bem, mas eu acho que isso era o normal que pudesse acontecer. O gol do Liverpool sai tarde, já merecia ter feito antes, uma muito boa jogada do McAllister, para mim foi o melhor em campo, tá? O McAllister e o Gravenberch para mim foram os dois melhores em campo do lado do Liverpool, e o Camavinga o melhor em campo do lado do Real Madrid. O Asensio também foi muito bem no Real Madrid. E o pênalti poderia ter mudado o jogo. É curioso que o Liverpool jogou bem 58 minutos, 55 minutos, quase uma hora de bem o Liverpool, quando o Real Madrid fez essas duas mudanças e de estar perdendo por 0-1, precisou ir para frente, rapidamente ele conseguiu um pênalti. Com 3 minutos de bom futebol do Real Madrid, foi o suficiente para em Anfield gerar um pênalti contra o Liverpool. Às vezes a gente fala que o Real Madrid precisa de muito pouco, é por essas coisas, né? O Liverpool jogando quase uma hora muito bem, já tinha tido 3 boas oportunidades no primeiro tempo, mais 3 no segundo, até sair o pênalti para o Real Madrid, e na primeira, basicamente, do Real Madrid, o pênalti que o Mbappé perde. Boa defesa do goleiro do Liverpool, mas o Mbappé bateu a meia altura, é um pênalti que se o goleiro vai na bola e vai forte, ele defende, né? Tem uns que são indefensáveis, que o Mbappé, inclusive, já cobrou alguns assim. Não é um super batedor de pênaltis o Kylian Mbappé, e perdeu. O Salah também perdeu depois, um pênalti provocado pelo próprio Salah. Só que o do Mbappé é o que podia mudar o jogo, né? O do Salah até podia fechar o jogo continua aberto, mas o do Mbappé poderia transformar a partida, e o Real Madrid ali perdeu a grande chance de
de voltar para o jogo. Eu vou colocar de novo na tela para vocês verem mais uma estatística do SofaScore. Comparação de Kylian Mbappé e de Salah. Porque o Salah chegou para esse jogo com mais de 50% de participação nos gols do Liverpool. Ele tinha participado de 22 dos 42 gols do Liverpool na temporada e participando principalmente muito na Premier League, com 16 participações nos 24 gols do Liverpool na Premier League. E hoje fez um mau jogo. Porque eu tô falando aqui que o Mbappé foi muito mal, que o Mbappé foi um dos piores em campo e tal, mas se a gente olha simplesmente nos números, olha aí, os gols esperados do Mbappé 0,83, do Salah 0,79. As assistências esperadas, né? Os passes que eles deram, se podia virar uma assistência para gol ou não. A mesma coisa, 0,12 para cada um. Teve um chute no alvo do Mbappé, um chute fora do alvo do Salah, que é o quê? O do Mbappé foi no alvo, o goleiro pegou, o do Salah que não foi no alvo, é porque foi na trave e saiu. Tanto que tem esse remate aos ferros, é isso, o pênalti do Salah bateu na trave e saiu. Toques na bola, o Salah tocou mais do que o Mbappé, o que também é normal, porque o Liverpool ficou mais com a bola do que o Real Madrid, 52-43. Estaria virando a página aqui, posses de bolas perdidas, foram 17 do Salah e 15 do Mbappé. Então, proporcionalmente também é muito parecida. O Salah teve 2 passes-chave. O Salah teve 2 passes que encontraram companheiros em boas condições, o Mbappé não teve. Isso talvez em números tenha sido o principal diferencial entre os dois. Mas em sensações eu também tive a sensação de que com o Luiz Dias, depois com o Gakpo, embora ele tenha jogado no lugar do Darwin Núñez, mas especialmente com o Luiz Dias e pelo meio com o McAllister, dava mais sensação de perigo o Liverpool do que com o Salah. Que também acho que depois do pênalti se perdeu, tá? Depois do pênalti saiu o Mendy, que já sairia para a entrada do Fran Garcia, que é um lateral muito menos defensivo, e o Salah não conseguiu levar vantagem sobre ele. Tá aqui na tela ainda o QR Code para vocês baixarem de forma gratuita o SofaScore se vocês quiserem, e também tem um link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. É isso, meu povo, que eu vi de Liverpool e Real Madrid. 100% de aproveitamento do Liverpool, já está praticamente classificado na Liga dos Campeões. Deixa eu pegar os próximos confrontos de cada um para vocês verem. O Liverpool eu sei que joga contra o Girona na próxima rodada. Girona que, aliás, perdeu do Sturm Graz. Depois recebe o Lille e sai para jogar contra o PSV. Não é muito ousado arriscar que o Liverpool pode ganhar todos os jogos, né? Se consolidar em primeiro. Lembrando que nessa Liga dos Campeões faz diferença ser primeiro, ser terceiro, ser quinto, ser oitavo. Estar entre os 8 eu acho que é o objetivo de todo mundo, mas se você é o primeiro, você pega quem passar do confronto do 16º contra o 17º. Explicar para vocês com um pouco mais de detalhes aqui. O primeiro e o segundo colocado dessa fase da Champions vai cada um para um lado. Vai ter um sorteio que vai definir quem vai para um lado e quem vai para o outro. Então hoje, por exemplo, quem é primeiro e segundo? Liverpool e Inter de Milão. Então um vai para um lado, um vai para o outro. Liverpool e Inter de Milão só podem se enfrentar, caso termine assim, na decisão da Champions. E depois, por que pega o 16º ou 17º? Na verdade, teriam mais um sorteio entre 15º e 16º, 17º e 18º, porque iria cada um para um lado da chave. Então hoje, por exemplo, o 15º é o Atlético de Madrid, o 16º é o Milan, o 17º é o Manchester City e o 18º é o PSV. Teria um mini sorteio aqui para definir os confrontos. Então, por exemplo, para um lado iria Manchester City e PSV, cada um iria para um lado Milan e Atlético de Madrid para formar esses confrontos. Então se você passa em primeiro, é porque agora aqui está bastante ingrato poder pegar Milan, Atlético de Madrid ou Manchester City, mas se você passa em primeiro, você pega o último, em teoria, o último colocado dos 16, porque o nono vai jogar contra o 24º, mas aqui o nono tem mais condições de passar. Então você pegaria como se fosse o 16º colocado, entendeu? Então o Liverpool passando em primeiro, ou quem passar em primeiro, a tendência é pegar um adversário que fique em 15º, 16º, 17º, 18º, um desses 4. É melhor você ficar em primeiro e pegar o 15º, 16º, 17º, 18º, do que você ficar em 8º e poder pegar o 9º. Né? Assim, pelos nomes dos times hoje, não parece não ser um bom negócio ficar em primeiro, mas quem ficar em 8º pode pegar o vencedor do 9º contra o 24º. Que o 9º, em teoria, é muito mais forte do que o 24º para passar. A curiosidade, meu povo, é que hoje o 24º é o Real Madrid. Depois de 5 rodadas, o Real Madrid com 2 vitórias e 3 derrotas é o 24º colocado, com o Paris Saint-Germain em 25º. É uma doideira, a gente olha para cima, tem Feyenoord, tem PSV, Lille, Brest,
Aston Villa, Mônaco, enfim. Tá bem curiosa a Liga dos Campeões. A tabela do Real Madrid, o próximo jogo, é muito duro contra a Atalanta. Vamos ver quem é que o Real Madrid vai conseguir recuperar até lá para jogar contra a Atalanta. Rodrigo, acho que sim. Vinícius, parece que não. E vamos ver Camavinga agora que saiu machucado também. As outras são lesões de maior duração, né? São lesões mais longas, como a do Militão, por exemplo. Ainda não vai ter voltado a Alaba. No ano que vem já, no dia 22, recebe o Salzburg em casa o Real Madrid, aí é mais tranquilo, e a última rodada é fora de casa contra o Brest. Em teoria, o jogo difícil é contra a Atalanta, né? Deve dar para ganhar de Brest e de Salzburg, lembrando que o Brest nem em casa joga, tá jogando em Guingamp, no norte da França, no noroeste da França, a 115 quilômetros de Brest. E o jogo difícil é contra a Atalanta. Então, se o Real Madrid tem 6 e fizer mais 7, 13 pontos, se classifica para os playoffs, estará entre os 24, mas deve estar na parte de baixo, deve estar do 16 para baixo, pode pegar um adversário difícil, calendário, 2 jogos, mata-mata, fevereiro, enfim, é um mundo até lá, tá? A gente está no final de novembro, pensando em jogos em fevereiro, que a gente não faz ideia de como que os times vão estar. Mas é bastante provável já não é arriscado dizer que o Real Madrid vai estar no playoff da Liga dos Campeões, vai ter que encher mais o calendário dele e pode ser eliminado antes das oitavas de final. O Liverpool não. O Liverpool vai estar entre os 8 e vai ter um calendário um pouco mais tranquilo em fevereiro para se preparar para jogar as oitavas de final de uma vez. Em resumo, meu povo, foi muito justa a vitória do Liverpool, foi até curta, mas o Real Madrid poderia ter reagido com o pênalti que o Mbappé perdeu. O Mbappé hoje teve todas as condições de jogar na posição que ele mais gosta, num grande jogo, num grande palco de futebol, num jogo que se esperava muito, e a gente percebeu o tanto que o Vinícius faz falta e o tanto que ele é bom. Porque quando o Mbappé vai para lá, é muito clara a diferença, pelo menos por enquanto, do que o Vinícius oferece e o que o Mbappé oferece no Real Madrid naquela posição. E parabéns ao Liverpool. Controlou, permitiu muito pouco, gerou muito pelos dois lados, em transições, em ataques posicionais, em bola parada. Um time completinho do Arne Slot. Talvez não tenha aquela faísca inicial do Klopp, que nem foi inicial, né? Porque o Klopp demorou até conseguir montar um elenco, conseguir brilhar, mas aquele vertigem que o time do Klopp causava, porque parecia que estava jogando sempre a 200 por hora e a gente nunca sabia o que teria depois da próxima curva daquele time. O do Arne Slot é um pouco mais pausado, um pouco mais quase que burocrático, mas não é, porque também quando tem campo para contra-atacar também causa esse vertigem todo, mas é completinho esse time. Não é líder da Premier com 8 pontos de vantagem e não é líder da Champions com 100% de aproveitamento por acaso. O técnico pegou, melhorou os jogadores, melhorando o Gakpo, melhorando o Gravenberch, melhorando o Bradley na ausência do Arnold, o Salah continuando muito bem, hoje não fez um bom jogo, mas continuando muito bem, melhorando o McAllister, está jogando muito, já tinha jogado muito bem na temporada passada, colocando o Courtney Jones para jogar e bancando o Szoboszlai que chegou na temporada passada, enfim, está fazendo um bom trabalho o Slot, e o Liverpool tem todos os méritos para estar onde está até aqui. Domingo tem Liverpool Manchester City e eu já estou curioso para ver. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Quase 20 minutos. Faça favor de se inscrever e deixar um like para ajudar quem está fazendo isso aqui de graça para vocês. Absolutamente de graça. Beijo, gente. Boa semana, hein? Amanhã tem vídeo com notícias do Barcelona. Sexta-feira eu respondo perguntas. E segue a agenda mais para frente. Valeu, gente. Até mais.